Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René. Bora lá trocar uma ideia sobre Final Fantasy Ever Crisis. Dessa vez vamos falar sobre uma coisa muito importante aqui no jogo, que são as Materials. O que são as Materials? Bom, as Materials, elas são itens equipáveis aqui no jogo, né? Bora dar uma olhada aqui como ela funciona. Então, ó, vou ver aqui o Cláudio. E aqui, ó, à direita aqui, a gente está vendo que a gente tem 3 Materials equipadas aqui, né? Essa primeira amarela, a segunda verde com fogo e a terceira verde com bolhas roxas. Se eu clicar, abre aqui, então não queria ter clicado. Beleza? Então o que é que essas Materials fazem, né? Elas vão nos dar status, vão nos dar habilidades, vão nos dar magias e por aí vai. Fechou? A gente pode ver aqui no Zeca também, ele tem suas 3. Então isso é um equipamento muito importante e existem muitos segredos, né, por trás dele que faz uma diferença gritante no jogo, tá? Então bora entender como a gente obtém essas Materials. Clicando aqui em Enhance, eu posso vir aqui em Synthesis. Bom, as Materials elas podem ser ganhas em algumas fases, né? Ou a gente pode craftar, né? A principal maneira é craftando-nas, tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho 5 slots, tá? Então eu sugiro a vocês já de cara estarem fazendo a liberação de 5 slots e estejam sempre craftando essas Materials, tá? Isso aqui é um dos corações do jogo que faz uma diferença gritante, tá? Primeiro vamos entender diferenças sobre elas, tá? Vou colocar aqui em Synthesize. Tá, aqui eu tenho as Recipes, que são as receitas, tá? Se eu colocar Off, vai aparecer todas as Materials do jogo, né? E se eu clico aqui, por exemplo, numa que eu não tenho, as que eu tenho aparece o nome Ready, tá vendo? As que eu não tenho, não aparece nada. Mas se eu clicar aqui no livrinho, me mostraria aonde eu consigo obter. Porém, como essa daqui não está disponível no jogo, eu não consigo ainda obtê-la. Mas as outras é só clicar aqui na fase que vai levar você para lá. Mas só para adiantar, elas são liberadas, a maioria delas, né? não me recordo se são todas. Em Solo Content, a gente vem aqui em Dungeons, Crisis Dungeons. E aqui, ó, todas essas fases aqui, na sua versão normal, dela aqui, ó, Normal, misturei português com inglês. Então a gente clica aqui, ó, se eu fosse First Time Roots, e aqui, ó, no Level A, a gente já vê aqui, ó, as Recipes. Beleza? Então, é aqui, não tenho nenhuma para mostrar, já peguei todas, né, mas é fazendo essas fases, fechou? Então, ó, já entenderam como é que obtém todas? Depois que obtemos todas, pode deixar aí desligado ou ligado, tá? Mostrando apenas o que a gente tem, as receitas, no caso são os livrinhos. Ó, aqui, ó, mostrando a fase, né? Vacilei. Ali clicou e já abriu direto aqui. Legal. E já aquelas outras não aparecia porque eu não tinha aqui no caso, ó. Eu acho que esse NA significa Not Available, não disponível. Então bora lá. Primeiro a gente precisa entender que as Materials elas são de 2 tipos, né, de 2 naturezas. Natureza de dano físico e natureza de dano mágico, né? Para as que são de dano, claro, né? Então, se eu for clicar aqui, por exemplo, bora ver as de selos aqui, ó. Para o mesmo tipo de selo aqui, né, eu tenho a primeira e a segunda. Por que eu tenho essa diferença, né? Porque a primeira aqui é para dano mágico, ó. Bora ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Magic Non-Elemental Damage. E aqui, ó, a gente vai ver que é Physical Non-Elemental Damage. Então, entenderam qual é a diferença? E vocês já pegaram qual é a cor de uma e de outra? Então, para a magia, a gente tem a esfera, né? A orb aí da matéria verde. E para dano físico, a gente tem amarela. Isso vai se aplicar para todas as de dano, tá? Por exemplo, aqui vai ser Quake, vai ser de dano mágico, e Quake Blow vai ser de dano físico. Beleza? Conseguiram entender? Então elas têm essas 2 diferenças. Tudo que tiver Blow vai ser de dano físico e possui a cor amarela de esfera. E tudo que não tiver o nome Blow vai ser de dano mágico e tem esfera verde, tá? Salvo que as que sejam de buff ou de buff, essas coisas assim, de cura, aí elas são exceções. Beleza? Entendemos essa parte. Agora bora craftar algum aqui. Para craftar, eu posso clicar aqui nela, né? Eu posso adicionar materiais aqui embaixo. Para que servem esses materiais aqui, ó? Tá vendo que quando eu vou adicionando eles, vai subindo aqui, ó, a raridade embaixo? E já aproveitando, eu já falo que ela tem raridade até 5 estrelas.
Quanto maior a raridade de uma material, maior os atributos que ela vai estar dando, né, os stats, e maior o dano da habilidade dela. Então, dê preferência a 5 estrelas, primeiramente, né, são as mais importantes. E depois a gente dá preferência também aos atributos, aos stats. Então, vou colocar aqui, ó, não passem, ó, aqui não vale a pena eu colocar 10 dessa, tá? Por quê? Porque eu já consegui o level 3 aqui, então só coloquei 5 e já valeu a pena. Conseguiu entender? Ó, aqui não faz diferença aumentar. Então eu deixo aqui com 5, consegui liberar isso daqui, então eu coloco Add, Synthesize e Let's Go. Boom! Eu vou dar um Short in Time aqui nela, tá? Só para ficar mais claro aqui pra gente, tá? Eu posso coletar ou clicando aqui ou clicando em Claim All, tá? Vou colocar Claim All que fica easy. Olha só! Quando a gente coloca Claim All, esquipa a animação. Ela veio com 3 estrelas, né? Era garantido pelo menos 2 estrelas e veio de 3. Então, quando eu clico aqui nela, olha só, ela dá 220 de dano, né, por conta de ser 3 estrelas. Se fosse menos estrelas aqui, o dano aqui seria menor, tá? E ela me dá aqui Medical Damage em porcentagem, Physical Defense em número e HP em número também. Já liberou 3, né? Quando eu upar ela, eu vou liberar esse quarto slot aqui de atributo, tá? De status. Então, ó, como essa daqui é verde e ela é de mágico, então é interessante que me venha atributo de mágico, né? Isso, de dano mágico, né? Isso é muito importante para mim. E deem preferência sempre para porcentagem ao invés de número fixo, tá? Então priorizem porcentagem ao fixo. Isso é muito importante, tá? Bora ver essa daqui, ó. Só pra gente ver qual era... Essa aqui foi 2 estrelas, aquela era 3, né? Bora ver o que ela deu aqui de dano. Uai, não mostra o dano? Unfortunately. A gente pode ver ali na outra seção. Então, só pra gente ver antes aqui a questão da diferença de dano, ó, a gente tem aqui, ó, 200 para 1 estrela, 210 para 2 estrelas e 220 para 3 estrelas. Então, quanto maior a quantidade de estrelas, vai tornar a material mais interessante. Então, ó, a gente já descobriu como é que a gente crafta as materials, como é que a gente obtém as diferenças entre mágico e dano físico em seus tipos, tá? E agora a gente vai ver como a gente faz para upá-las, tá? Então, para upar é simples, a gente escolhe uma material que a gente quer upar, vamos pegar uma das novas, tá? Então, bora upar essa daqui 3 estrelas, né? Porque ela é mais interessante. Então, vou clicar aqui, ó, Enhance. E aqui, ó, eu tenho 2 maneiras de upá-la, tá? Eu posso ir por item e vou colocar os itens aqui que eu tenho disponível, que infelizmente eu não tenho. Esses itens são meio chatinhos de se obter, mas a melhor maneira que eu acho é colocando as próprias materials, tá? Então bora lá, ó. Por isso que é importante craftar bastante também, né? Então vou colocando aqui, ó, Poxa, já encheu? Então beleza. Aí eu coloco Enhance e às vezes acontece de sobrar XP, e tudo que sobra eles nos devolvem em item, não foi o caso ali, né? Principalmente quando dá crítico também, né? Eles nos devolvem item de estar upando elas também. Olha só, ela chegou no level máximo aqui, que é 5/5, né? Quando eu chego nisso, eu tenho a possibilidade de dar um upgrade nela. Aí para fazer o upgrade eu vou precisar desses itens aqui, vai variar de cada tipo de material, tá? E como é que a gente consegue eles? Só clicar aqui e ir lá na fase, tá? Então, vou mostrar onde fica as fases sem ser clicando. Solo Content, Enhancement Quest, a gente vem aqui em Synthesis Quest. E aqui, ó, vai ter de vários tipos, tá? Eu só tenho que descobrir qual é os itens que eu preciso e venho e faço, tá? Sugiro estarem fazendo sempre as últimas disponíveis, porque as recompensas vão ser melhores, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui, nas recompensas, olha só, tem aquela que eu precisava, se não me engano, e não sei se tinha outra. Acho que tem outra também, que era essa pedra bem aqui. Então era só vir aqui, dar algumas rodadinhas, consigo material suficiente. E consigo outro item interessante também, que são esses daqui, ó. Esses itens são os itens que a gente utiliza junto à síntese delas para poder aumentar as estrelas dela. Então é importante a gente estar fazendo essas fases, vez as outras, para a gente poder estar conseguindo esses itens também. Fechou? Agora voltando. Então bora lá. Eu estou aqui com a minha Ruin,
que está 5/5, vou clicar aqui em Upgrade, já tem os itens e coloco Upgrade. Tem uma chance, tá, de eu conseguir aumentar a estrela dela, né? Mas só aumenta em 1. Então tem chance dela virar aí 4 estrelas. Então bora ver se vem. PlayStation, PlayStation, PlayStation. Upgrade. Ó, ela virou Runra. Eu não sei qual é a pronúncia dessa ainda. Mas não virou 4 estrelas, né? E agora ela ficou 5/10. Então, ó, eu posso estar vindo aqui aumentando, mas aumentar até level 10 é canseira, viu? Preciso de muito, muito mesmo, beleza? Então a gente já entendeu como é que funciona. Deixa eu só aumentar aqui a outra para ver se eu conseguiria também. Essa tá 5/5. Bora ver aqui. Então bora lá. PlayStation, PlayStation, Play. Ih, nem virou 4 estrelas. Não é fácil, é bem raro disso acontecer, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Fechou? Entendemos como é que funciona essa parte de fazer os upgrades. Deem atenção aos atributos, tá, das materials. Se é uma material de mágica, então dê preferência a Magical Attack e em porcentagem, tá? As porcentagens são mais importantes. Então, em nível de priorizar, né, o que seria mais importante? Estrelas, depois os atributos, tá? Isso vai fazer uma diferença gritante, principalmente em endgame. Mas no início não estressem muito a cabeça ainda com isso. Peguem ali de repente uma material de 3 estrelas de cada tipo e de acordo com a necessidade dos bosses que vocês estão enfrentando, né? Por exemplo, no momento aqui a gente está enfrentando o Ifrit. Então o que é que o Ifrit ele demanda aqui, ó? Eu preciso desse selo aqui, o de cruz. Então eu preciso estar fazendo uma Rinra lá de cruz. E preciso também de gelo, posso estar fazendo uma Blizzara, acho que é Blizzara o nome de gelo, posso estar fazendo essas duas de repente, tá? De 3 estrelas para me darem mais dano e mais atributos também, para poder estar trazendo, tá? Bora só ver como é que tá aqui o meu Sephiroth. Sephiroth, olha aqui, ó. E já aproveitando, eu vou dar uma informação que acho que eu não vi em nenhum canto, cara, trazendo. Vocês estão vendo que as materials aqui no caso estão ligadas com essas mini orbeszinhas aqui, né? Então bora ver como é que a gente faz esses links, tá? Essas orbzinhas aqui, elas são as passivas da minha arma primária, que no caso é Edged Wings. Então se a gente for aqui lá embaixo, a gente vai ver aqui que as Sub-Abilities, essas 3 aqui, ó, estão todas ativadas. Mas olha só, eu vou tirar aqui essa material, vou colocar outra material aqui, vou colocar uma de dano físico. Continua ativada. Por quê? Ah, porque é do mesmo sigil aqui, é o de cruz, né? Então vou colocar outra aqui, ó. Vou colocar essa aqui, ó, de triângulo. E coloquei aqui, opa, o que aconteceu agora aqui, ó? A passiva apagou. E aqui embaixo também, ó, a gente observa que a passiva apagou. Então, eu não vou conseguir estar utilizando essa passiva dessa arma aqui nessa fase. Então, como é que eu consigo? Eu preciso entender qual a condição de cada sub-habilidade para eu poder estar colocando a material correta. É um pouco complexo, tá? Mas a gente vai fazer. Aqui no caso, essa daqui precisa de Sigil X. Então, se eu pegar aqui, ó, posso colocar Filter. E coloquei aqui, ó, Sigils X. E qualquer um desses aqui que eu colocar, seja de blow, seja normal, vai estar funcionando. Ó, coloquei um blow aqui. Meu personagem não é do tipo blow, mas olha só, ligou ela. E quando eu venho aqui embaixo, ó, tá ligada também, beleza? Agora, se eu mudar aqui o weapon dele, deixa eu colocar aqui, só inverter aqui, a Unibi, não sei se é esse o nome, a gente vai ver que as Sub-Abilities já são diferentes, tá? Então as condições aqui de Materials também vão ser diferentes, ó. Ela tá desligada aqui a última. O que é que tá escrito aqui, ó? Heal Boost 1. Então o que é que eu preciso para conseguir ganhar essa passiva aqui? Preciso colocar um Heal. Então os Heals eu não sei como é que a gente consegue aqui, eu acho que são esses aqui, ó, os NAs aqui. E aqui são esses gerais mesmo. Então, ó, se eu colocar aqui uma cura, por exemplo, olha, ativou, ó.
Então entenderam esse beta? Olha, eu não vi isso em nenhum canal, pelo menos dos gringos que eu assisti, nem nada. Os caras falavam das 3 passivas, mas eles não tinham se atentado a essa questão de estar ligado e desligado. Isso eu já testei, tá, em batalha, principalmente por conta do Ifrit, porque quando eu colocava aqui a Edged Wings, o que ela faz aqui com essa última dela, né? Ela dá count mais 2 para o Sage ou X. E quando a gente precisa fazer o combo, chamar de combo break lá, para dar o break no boss, né? Quando eu dou os ataques, né, com o símbolo, aumenta em mais 2 ainda. E eu fiz esses testes, né? Então isso é bem interessante, tá? Então sintam-se privilegiados por essa informação, porque eu não tinha visto ela em muitos cantos não. Mas deve ter uma galera aí que já esteja falando também. Fechou, galera? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa sobre as materials. Então, galera, outra coisa muito importante é a gente se atentar aqui, ó. Geralmente a gente coloca nesse Recommended Party, que ele já vai colocar os equipes mais interessantes para os nossos personagens, tá? Mas nem sempre esses equipes são os mais adequados aos nossos personagens, tá? Aqui no caso foi um bom equip, tirando esse Fire aí que não só tá me dando poder, no caso. Mas às vezes acontece do meu personagem ter natureza de magia e ele equipar aqui de repente um Blow, que é de natureza de dano físico, né? E isso não combina, né? Então fiquem atentos a essas questões, né? Pois cada personagem ele possui uma natureza diferente, né? Se a gente olha aqui para o Sephiroth e para os atributos dele, a natureza dele é de physical, dano físico ou dano mágico. Tempo de 2 segundos. Mágico, não é o tanto de dano mágico que ele tem, né? Claro que os equipes aqui influenciam também, né? Então eu vou colocar materials aqui que priorizem magia ao invés de físico, tá? Bora ver outro personagem aqui, o Glenn. O Glenn aqui, ó, ele tem 562 de físico e 555 de mágico. Qual é a natureza dele? Físico, dano físico, né? Claro assim que alguns têm uma diferença pequena e de repente você pode escolher entre um e outro, né? E vai variar também de acordo com os equipes, ó. Aqui o Zack poderia ser físico, mas de repente quando eu coloco o Best Equipment, olha, ele já virou para mágico, de repente por conta de alguns equipments. Então a gente tem que ir equipando e se orientando nessa questão também. Fechou? Então, galera, sobre as materials é isso. Desculpe pela extensão aí do vídeo, mas é um assunto bem complexo. A gente viu aí que tem muitos detalhes mesmo nas materials, tá? E tem informações bastante relevantes, né? Aquela questão lá das passivas das armas é bem importante vocês estarem dando atenção também. E eu vi poucos cantos, praticamente não vi nenhum, né, falando sobre isso, né? Mas já fica essa dica também. Fechou? Vão com calma nesse assunto, tá? Vão sempre craftando aí, vão dando atenção. Esqueci de mostrar uma coisa importante, que as materials importantes que você de repente craftou ali, você tem a possibilidade de colocar um cadeadinho aqui embaixo. Então quando você craftar alguma material, você quer ficar com ela, você já vem e tranca aqui. Para quando você for upar ela aqui, ela ficar preservada aqui, ó. Vocês viram que todas estavam preservadas. Essa aqui, ó, de 7 aqui, tá dando bobeira. E eu não posso, eu tenho que tomar esse cuidado. Então naquela de 7 ali também eu tenho que vir aqui, ó, e preservá-la também. Beleza? Então fiquem atentos a esse detalhe também que eu deixei passar. E acho que é isso, galera. Vão com calma, vão craftando sempre que possível, que vocês puderem, estejam craftando. E espero que vocês tenham sorte de conseguir as de 5 estrelas, porque elas são danadas, viu? Então é isso, galera. Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, já ajude esse canal a crescer. Deixa o like aí para fortalecer também o trabalho do tio aqui. Compartilhe com a galera de vocês e eu ficaria muito grato, fechou? Namastê a você que fica pro lado daí, eu fico pro lado daqui e fui. Mas depois eu volto, hein? Falou, Warriors of the Light!